Valério, queria falar com... Deixa eu mostrar aqui, já mostrei mais de uma vez a impressionante, pujante, potente passeata das mulheres de São Paulo ontem em protesto contra esse PL dos estupradores. Está aqui. Lá elas fizeram um ato no vão do municipal e depois saíram em manifestação. Inclusive, um destaque, até aparece lá, né? Um destaque da manifestação, Valério, foi exatamente a bancada feminista do PSOL, né? Tanto da Câmara quanto da Assembleia Legislativa, que são, inclusive, da mesma tendência, da mesma corrente tua dentro do PSOL. Né? A gente comumente conversa com elas aqui. Achei muito relevante isso, porque me parece, eu não sei se você concorda, isso desfez dois verdadeiros mitos de uma parte da esquerda brasileira. O primeiro é de que isso faz parte dos temas de usos e costumes da sociedade, né? É um tema menor, que a gente não tem que perder tempo com isso, que o que importa mesmo é a economia, que pauta de aborto, pauta de racismo, direito das mulheres, pautas dos LGBTQIAPN+, é tudo tema identitário, tudo tema de costumes, isso aí a gente não devia dar grande relevância. E, por um lado. Por outro lado, uma ideia de que nós já perdemos esse combate com a extrema-direita, que eles são maioria, que nós somos minoria, e você falou do futebol agora, em futebol perde mesmo quem não entra para jogar, né? Perde por WO. Né? Então, as mulheres estão mostrando que a história não é bem assim, que tem luta a ser lutada e que tem rua a ser conquistada, né? Porque esse mantra também não dá para ir para a rua, porque não tem gente que vai para a rua. Em um dia, elas botaram essa multidão nas ruas em São Paulo e mudaram o jogo, né? Mudaram o jogo. O que era para ser votação em regime de urgência urgentíssima, talvez fique para depois das eleições municipais, né? Todo mundo já recuando das suas posições. Então, acho que está... Como é que você vê esse momento da luta política popular brasileira? Olha, 3 notas breves, por ordem de importância. Bom, a primeira, o que nós assistimos em São Paulo, a manifestação, eu diria imponente e muito aguerrida, mas também no Rio de Janeiro, na Cinelândia, provavelmente uma das maiores manifestações de rua no Rio de Janeiro este ano, no intervalo de um dia, ou seja, nós temos que, quando avaliamos uma manifestação, temos que considerar vários fatores. Um deles é a capacidade de iniciativa política, uma resposta fulminante, uma resposta até, digamos, vertiginosa, imediata, ela tem uma força por si só. E, portanto, nós estamos falando de um setor avançado, um setor de vanguarda na luta social, que tem força social de impacto. Esta é a primeira nota. Nós vimos que o movimento de mulheres, não só no Brasil, é uma tendência mundial, é um processo que se desenvolve ao longo deste século. O movimento de mulheres, ele adquiriu força social de impacto, a condição anacrônica que em diferentes países, é um fenômeno mundial, mas com peculiaridades nacionais, preservou uma estrutura de opressão obsoleta, absurda. Ela é questionada pela nova geração do movimento de mulheres. Então, nós tivemos ontem uma demonstração de força. Segunda nota é que o impacto da luta política e ideológica é grande, ou seja, na luta social, nós temos que sempre, mesmo quando as condições são mais adversas, manter o sangue frio e a cabeça lúcida e compreender que toda luta é um processo e, portanto, mesmo quando relações social ou política de forças são desfavoráveis, elas são um momento e é necessário alterá-las. Para isso é preciso iniciativa,
as relações de força não ficam congeladas, elas estão permanentemente em disputa, Mauro. E, portanto, a confiança que um movimento, seja um movimento feminista, seja um movimento negro, seja um movimento ambientalista diante dos incêndios que estão destruindo o Cerrado mais uma vez, seja um movimento LGBT, seja um movimento operário, seja um movimento sindical, seja um movimento dos professores, que... digamos, dos funcionários das universidades, dos institutos federais, todos os movimentos sociais, eles têm que partir de um ponto central, que é confiar nas suas próprias forças. É porque não confiamos nas nossas próprias forças, é quando não confiamos que nós recuamos. Então, a pior luta, a luta que está perdida, é aquela que não foi travada. As relações de força estão sempre em disputa. Não há um congelamento e, portanto, a consciência das pessoas muda. Há uma premissa muito perigosa quando é absorvida pela esquerda, que é que o mundo é como ele é, uma espécie de fatalismo que conduz à paralisia. O fatalismo é igualmente perigoso quando ele é pessimista, quando ele é super otimista. Quando ele é super otimista, o fatalismo ele alimenta a inércia, porque se nós vamos vencer em uma questão de tempo, por que correr riscos? Uhum. Quando o fatalismo é pessimista... Se Lula já ganhou em 2026, vamos devagarinho aqui que para que correr riscos? Para que provocar a onça com a corda curta? E quando o fatalismo ele é pessimista, ele também induz a paralisia. Toda perspectiva ultradeterminista, fatalista, ela conduz à perda de iniciativa e, portanto, à paralisia. E, no limite, isso alimenta a desmoralização. Terceira e última nota. Abriu-se uma crise política, ou seja, o que aconteceu no Congresso Nacional foi de máxima gravidade. Vamos também, digamos, olhar o Brasil com os olhos bem abertos, né? Eyes wide open. O Brasil é muito reacionário. Ou seja, que tenha sido aprovada a votação por urgência de um projeto com justiça denominado de PL dos estupradores é algo absurdo, grotesco. Ou seja, você acabou de ler a nota da Janja, que com toda razão repercute que todos os movimentos feministas estão dizendo que é simplesmente o horror, um projeto de lei que estabelece uma pena que nivela um aborto, um homicídio, com uma pena superior à violação do corpo de uma mulher, num país em que, por dia, são realizados incontáveis atos de violência sexual contra a mulher. Né? Os cálculos aproximados são de que, numa hora do dia, podem ocorrer até 10 estupros e violências sexuais contra as mulheres. Então, isto foi votado na Câmara dos Deputados. E é simplesmente inacreditável. É uma provocação, é uma violência, me permita, neste horário ainda matinal, é uma estupidez que é a expressão de um Brasil agrário, de um Brasil ignorante, de um Brasil machista, de um Brasil opressor, e que uma maioria de homens deputados tem a audácia, a ousadia, né? Há um elemento quase, eu diria, de loucura, de ruptura com a realidade. Quer dizer, é um projeto que tem um elemento insano, demente. Isso, evidentemente, provocou um choque político-social
frações burguesas ficaram também escandalizadas, as camadas médias ficaram... Eles foram longe demais, mas isto é a expressão, e digamos, da minha terceira nota eu quero concentrar sobre isso. Isto é a expressão do que é o bolsonarismo. O que representa o perigo da extrema-direita? A extrema-direita, ela não faz somente luta política. A extrema-direita tem um projeto de guerra ideológica, Mauro. Eles estão em guerra, eles estão contra o século XXI, eles estão contra o aumento da escolaridade, eles estão contra uma sociedade menos injusta, eles estão contra tudo aquilo que foi conquistado depois do fim da ditadura. Eles, portanto, são uma regressão histórica. E este fenômeno não é uma peculiaridade brasileira, embora haja traços especialmente anacrônicos e brutais no bolsonarismo. Fenômeno mundial. E nós vimos as eleições europeias, ou seja, a AfD na Alemanha, a corrente... Vamos falar disso na sequência, Valério. Eu quero exatamente, minha pauta com você agora é falar de Europa, e depois vamos terminar falando de Brasil. Mas para registrar apenas que essa é uma luta global, basta dizer que a Giorgia Meloni vetou, porque ela é anfitrião da reunião do G7, apesar da Itália ser a nona economia, mas está lá no G7, né? Coisa de 75, né? De 1975, quando foi formado. Tem China na frente, tem Índia na frente. Ela deve ser a 10ª economia do mundo na prática. Bom, mas enfim, ela vetou que na declaração do G7, uma proposta, olha só, do Biden, do Macron, do Trudeau e do Scholz, que fizesse uma menção direta ao direito ao aborto legal e seguro. Vetou, e não vai ter. Ou seja, esse tema não é um tema brasileiro, é um tema da disputa ideológica global. Uma prioridade do Milei na Argentina é derrotar, é liquidar com o direito ao aborto que as mulheres conquistaram, né? Então, são lutas ideológicas globais. E se a gente não trava, já perdeu, né? Já perdeu. Tem que disputar, né? As mulheres estão mostrando isso. Agora, queria usar esse tema do aborto lá na Europa para perguntar da Europa, né? A Giorgia Meloni, inclusive, foi uma das grandes vencedoras, considerada uma das grandes vencedoras na eleição do Parlamento Europeu. Que balanço você faz da eleição do Parlamento Europeu? Com destaque, tem a Itália marginal nesse caso, né? O principal são os resultados na Alemanha e na França, me parece. Né? Com certeza. Veja, há uma controvérsia na esquerda qual o significado das eleições europeias. Eu vou entrar nesse debate de maneira, digamos, direta. A grande questão é saber se as eleições europeias devem acender ou não um alerta vermelho. Eu penso que deve acender um alerta vermelho. Ou seja, nós não temos que ter a ilusão de ótica de que os 720 deputados eleitos ainda, assim, nos próximos 5 anos, haverá uma maioria dos partidos que são a representação tradicional da burguesia, da direita liberal, que estão comprometidos com a arquitetura da União Europeia, com a globalização, com a Troika, vão ter uma base parlamentar de 400 e vão garantir a eleição ou de uma nova candidatura, até se fala em Antônio Costa, ou de um novo mandato para Ursula von der Leyen, do meu ponto de vista, um erro. Eu penso que ocorreu um terremoto político, quero ser claro, um cataclismo, uma catástrofe. Nós estamos falando de deslocamento de placas tectônicas, Mauro. Nós estamos falando de um cenário de pesadelo. Ou seja, quando três observações breves. Primeiro, quando pensamos em Europa, lembremos que há um coração na Europa, há uma coluna vertebral da Europa. Essa coluna vertebral é um eixo que foi construído ao longo de séculos, começa no norte da Itália, atravessa a linha do Reno, ou seja, França e Alemanha, e chega ao Benelux, Holanda e Bélgica. Esta é a coluna vertebral. Este é o núcleo duro do projeto europeu. Esta é o coração da União Europeia. Depois, em torno deste eixo, Mauro, nós temos anéis. Você tem o anel do Mediterrâneo, a Itália do centro para o sul, Portugal, Espanha, Grécia. Você tem o anel da Europa do leste, que a partir do século XXI, a
partir de 2002, 2003, 2004, foi incorporada, e que já é um anel periférico, diferente do anel semiperiférico do Sul. E, finalmente, você tem a Escandinávia. Então, nesse contexto, as três conclusões. A primeira, a extrema-direita teve uma vitória espetacular. Marine Le Pen teve mais de 30% dos votos e o dobro da votação do Macron. Colocou o governo Macron suspenso no ar, e não foi por outra razão, que ele fez o cálculo, melhor antecipar as eleições, porque quanto mais tempo tivermos a nos separar das eleições, pior será. E, portanto, nós estamos numa situação que, independentemente do resultado das eleições, que por agora não é previsível para o parlamento francês, o fato é que é perigo real imediato que haja um governo de primeiro-ministro chefiado pelo Rassemblement National, pelo Regrupamento Nacional, que é um partido de extrema-direita, ou com participação da extrema-direita. Isto, digamos, é o cenário de emergência. E aí o que você falou é que tem uma divergência, tem uma ala, acho que talvez até majoritária na esquerda brasileira, que inclusive tem uma sintonia, né? A mesma ala da esquerda brasileira que acha que está tudo bem no governo Lula tende a minimizar o resultado da eleição europeia, né? Tem uma sincronia, vamos dizer assim, tem uma linha que vai no mesmo sentido, né? Quem acha que está tudo bem no governo Lula está achando que a derrota na Europa não foi uma derrota grande, está tudo mais ou menos sob controle, né? Quem tem um olhar de maior preocupação em relação ao governo Lula também está olhando com uma preocupação maior para a Europa. Não me parece coincidência. São os dois campos, há uma certa coerência. O segundo elemento, que é igualmente preocupante, não é uma emergência tão dramática, mas a AfD é um partido de inspiração neofascista, neonazista. A Alternativa para a Alemanha venceu no que corresponderiam às províncias da antiga Alemanha Oriental. Teve vitórias extraordinárias do Brandenburgo e na Saxônia. Extraordinárias. É o segundo partido da Alemanha. Veja, a social-democracia alemã, que era também o centro da corrente reformista que evoluiu do marxismo à escala mundial, a social-democracia alemã teve 14% dos votos, é a pior votação desde 1949. 1949. Nem eu, que já sou um veterano sexagenário, tinha nascido em 1949. Meus pais nem tinham se conhecido em 1949. Em 49, a única coisa que, digamos, que era contemporânea era a iminência da vitória do Palmeiras do seu primeiro Mundial em 51. E, portanto, nós estamos falando de um intervalo histórico, Mauro. A gente ri porque também a gente também chora. Eu acho que eu claro que me emociono quando enfim, imagina 50 anos atrás, quando eu me uni à esquerda marxista, prever que nós estaríamos na terceira década do século XXI com o perigo de que a extrema-direita, inclusive correntes de inspiração neofascistas, pudessem disputar governos. Vai ter eleições provinciais na Alemanha do Leste, é muito provável que a AfD ganhe no Brandemburgo e na Turíngia. Então, nós estamos vendo a extrema-direita chegar ao poder na Europa Ocidental. Isso tem um significado para aqueles que nos acompanham. Vejam, a Europa Ocidental foi semi-destruída na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando de 80 milhões de mortos. E o mundo não tinha 8 mil milhões de pessoas em 1939 e 45. E o significado desta desastre histórico, que foi o maior da história da humanidade, que culminou com a utilização de armas atômicas, foi que a ascensão do fascismo, do nazifascismo, precipitou a guerra mundial, porque o nazifascismo é o capitalismo com a sua face mais cruel, em luta pela preservação dos privilégios dos realmente muito ricos. Ele é o braço armado do capital. E, portanto, numa época de decadência, surgem correntes políticas que se apropriam, manipulam, aproveitam do desespero econômico e social e defendem
A guerra, o neofascismo é o partido da guerra, ou da guerra civil ou da guerra mundial. É o partido que diz nenhuma concessão ao trabalho, união em defesa da pátria, e que os mais capazes, os mais empreendedores, os mais fortes governam. Digamos, é o darwinismo social com 43 graus de febre, elevado ao poder, cada um por si, todos contra todos, que triunfem os mais capazes, é a legitimação do poder, da riqueza, do dinheiro. É, portanto, a defesa de que a exploração é legítima. É legítimo que haja um mundo em que o trabalho de uns seja remunerado 100, 200, 300, 500 vezes mais por hora do que o trabalho de outros, que é legítimo que aqueles que são superiores, porque têm menos melanina na pele e, portanto, são mais pálidos, exerçam o poder, porque são um povo ou uma raça escolhida, e aqueles que dizem que os homens devem governar sobre as mulheres, que o lugar da mulher é de submissão e obediência. Aqui há um projeto histórico que é a preservação da exploração e da opressão, e ele ganha audiência, essa monstruosidade ganha audiência de massas. Milhões estão votando nos fascistas na Europa Ocidental. Não fosse isso bastante, Milei foi há pouco mais de 6 meses foi eleito na Argentina, e Trump disputa com grandes competitividade as eleições norte-americanas, ou seja, o que é preciso para quem está em dúvida de que o perigo da extrema-direita é real e iminente, o que é preciso ainda acontecer para acordar do sonambulismo aqueles que ainda duvidam de que o bolsonarismo pode voltar ao poder em 2026 no Brasil? O que tem que acontecer mais, Mauro? Não, e já tem um movimento evidente no Brasil, e aí a gente começa a falar de Brasil e governo Lula e tudo, que é um movimento de um bolsonarismo com uma aparência renovada e que novamente traz para si os liberais, a Globo e tudo mais, com o Tarcísio. O Tarcísio faz um governo de perfil fascista em São Paulo e ele está aparecendo como o bolsonarismo limpinho, vamos dizer assim, né? O fascismo que come de garfo e faca. Já tem até ministro da Fazenda, já tem Roberto Campos. Então você vê já uma reunificação da burguesia em torno de um projeto de extrema-direita, de novo, né, Valério, para 2026. Sim, nós estamos vendo na conjuntura, em primeiro lugar, uma situação nova, um novo momento da conjuntura, depois do que foi o mês da tragédia do Rio Grande do Sul e do impacto que ela teve na consciência de dezenas de milhões de pessoas, depois digamos, do ápice, ainda há uma situação dramática no Rio Grande do Sul, evidentemente, nós todos temos que ter a lucidez de compreender isso, mas depois do ápice do processo da crise do Rio Grande do Sul, há um deslocamento de frações burguesas liberais que tentaram construir a terceira via e que ficaram com um pé dentro do governo e um pé fora, porque sustentam Alckmin, sustentam Tebet e, em grande medida, flertavam também com o próprio Haddad. Há um deslocamento para uma posição mais impositiva, mais ultimatista, de mais intensas exigências, ou seja, eu tenho usado a fórmula de que o governo Lula está sob cerco. Há um novo momento na conjuntura, uma grande pressão, se quisermos, um deslocamento de uma fração burguesa. A fração capitalista mais retrógrada continua abraçada com o bolsonarismo, ou seja, os elementos positivos de evolução da situação política e econômica são completamente ignorados e a resiliência do bolsonarismo foi preservada, nós vimos isso no 25 de fevereiro, e a coluna bolsonarista na Câmara dos Deputados continua no fundamental intacta. Mas na fração da terceira via, na fração burguesa liberal, há um deslocamento. Você mesmo me recordou ontem numa mensagem que os editoriais simultâneos do Globo, da Folha de São Paulo e do Estadão apresentavam o mesmo programa político, a exigência. Aqui Lula chegou a hora do vamos ver.
vai ter ou não desvinculação do piso da Previdência do salário mínimo, vai ter ou não desconstitucionalização do piso do orçamento para a saúde e da educação. Ou seja, vamos ou não realmente diminuir as despesas sociais do Estado, a política de distribuição de renda. Veja, quando nós falamos de distribuição de renda, Mauro e aqueles que nos acompanham, é evidente que o Bolsa Família tem importância, são mais de 20 milhões de pessoas, mais de 20 milhões de famílias, são mais em torno de algo próximo a 50 milhões de pessoas beneficiadas. Mas a principal política de distribuição de renda no Brasil, a número 1, vou falar bem devagar. Qual é a principal política de distribuição de renda no Brasil? É a Previdência Social. 38 milhões de beneficiados, 25 milhões recebem pelo menos um salário mínimo. Isto foi uma conquista extraordinária dos anos 80. Quando a burguesia envenena qualquer conversa sobre a história deste últimos 30, 40 anos, denunciando o horror dos anos 80, os anos 80 não só são os anos, a década em que o momento final da luta contra a ditadura culminou com as diretas e a maior manifestação política da história do país, que foram as mobilizações para derrubar o governo Figueiredo, em 84, mas foi o ano em que se abriu o caminho para a Assembleia Constituinte. E a Constituição estabeleceu este direito elementar, que é o acesso, através da Previdência, à aposentadoria, vinculada ao salário mínimo e ao BPC, ao benefício da prestação continuada. São 38 milhões. Veja, a grande maioria, ou seja, não diria a grande maioria é um exagero, mas 25 sobre 38 é um universo muito importante. Eles querem desvincular o piso da Previdência porque ficou caro demais. Mas isto é evidentemente indefensável. Eles têm que ir para a televisão, têm que ir para os meios de comunicação dizendo: estão dando demais para os pobres. Por que os velhos pobres ganham tanto dinheiro? E o dinheiro para a educação e para a saúde, que é investimento obrigatório? Eles querem reduzir estes pesos. Esta ofensiva é o cerco do momento e ela é argumentada, defendida, com a ideia de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, porque senão não consegue pagar os juros da dívida pública, que vão superar os 700 bilhões de reais neste ano. E ai de nós se os rentistas que recebem 700 bilhões eventualmente recebam um pouquinho menos. Não pode baixar a taxa de juros, senão todas as maldições bíblicas vão se abater sobre o Brasil. Os filhos dos corintianos vão nascer todos são paulinos. Não pode. Eu tenho dito aqui, a questão da taxa de juros não tem nada a ver com a macroeconomia. Ela é simplesmente uma questão dos ganhos, é microeconômica. O que quer dizer microeconômica? Ela diz respeito ao ganho particular dessa massa de mais ou menos 500 mil pessoas, dos bilionários, milionários, muito ricos e ricos, que assaltam o Estado brasileiro com juros da dívida. Por isso que não pode baixar. Porque se baixar, essa turma vai ter que trabalhar, né, Valéria? Vai ter que acordar às 7 da manhã, às 6 da manhã, como a gente faz, às 5, às 4, no meu caso. Não dá. Eles querem continuar dormindo até às 9, às 10 e saber que acordou às 10 da manhã e o dinheiro está lá, né? Cresceu o dinheiro enquanto dormia, né? Não, engorda deitado, é exatamente isso, engorda deitado. Mas, enfim, há um momento novo na conjuntura, há um cerco sobre o Lula. Nós também não podemos perder o sentido das proporções, ou seja, não há iminência de impeachment no Brasil, nós não estamos em 2015, 2016, é um outro cenário, a situação já é ruim o bastante, não precisamos ser catastrofistas, ou seja, a disputa está no outro momento, digamos, é um desafio, em alguma medida. Não creio que seja um exagero dizer que o governo Lula está numa encruzilhada. E o desafio tem uma relação com o que nós conversávamos ontem, agora há pouco, desculpe, sobre o que aconteceu ontem.
É o tema da luta política ideológica, ou seja, o governo não faz luta política ideológica, ele terceirizou. Quem tem que fazer isso é a TV Fórum, quem tem que fazer isso são os sindicatos, quem tem que fazer isso são os movimentos de mulheres. Não, a luta política ideológica tem que ser feita por todo o campo de esquerda, ou seja, o governo Lula não foi eleito só para ser um instrumento de gestão. Quem tem acesso ao governo faz luta política. O Tarcísio faz luta política todos os dias. Ele está dizendo é melhor entregar para a iniciativa privada a gestão das escolas. Melhor mandar uns 2 ou 3 lá da assessoria do Planalto para a Argentina para ver como é que é essa história de luta política. O Milei faz luta política de manhã até de noite, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro vai disputar. Minha pergunta para a gente encerrar, estamos caminhando no final, é qual é a tua previsão? Minha leitura é que a Simone Tebet claramente é uma defensora de que o governo Lula se dobre à pressão da Faria Lima, dos bancos e do agronegócio, claramente, né? Ela está sendo a porta-voz, todo dia está dando entrevista dizendo que precisa cortar na carne, precisa cortar os gastos. Ela vai entregar, ela quer que o governo entregue o que a Faria Lima está exigindo. O Haddad negaceia um pouco, mas no fundamental parece que vai na mesma linha, né? Tem feito cada vez mais declarações nesse sentido. Ontem mesmo fez uma declaração de que a prioridade é cortar gastos nesse momento. O Lula, ao mesmo tempo, defende o Haddad e, ao mesmo tempo, faz um discurso que mantém aquela retórica de um governo de centro-esquerda, vamos dizer assim. Como é que você vê esse cenário? Dentro do governo Lula, o Centrão não para de ganhar espaço, né? O PT cada dia mais recuado. Como é que você vê o cenário de definição desse impasse do governo Lula e no governo Lula? Eu receio que, se não houver mobilização social, o governo vai recuar. O governo está diante de um dilema: ou recua ou tensiona. Veja, nunca é tudo ou nada. Ou seja, na luta política, os movimentos da tática eles têm que ser inteligentes e os riscos têm que ser calculados. E evidentemente, isso é possível. Ninguém está imune a cometer erros, mas a margem de acerto só é muito elevada quando há firmeza estratégica. Aí toda a flexibilidade tática ela ajuda a acumular forças. Qual é o projeto estratégico? O projeto estratégico é derrotar o bolsonarismo, na minha opinião. Claro que eu também torço para que o Palmeiras ganhe o Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes, mas politicamente o projeto estratégico é derrotar o bolsonarismo, não vejo outro. Uhum. Então é preciso saber para onde vamos, não tem marinheiro que é arrastado somente pelos ventos, tem que ter um porto de chegada. Qual é o porto? Derrotar o bolsonarismo, impedir o bolsonarismo de voltar ao poder e à presidência em 2026. Há perigo real por vários fatores que hoje não são o tema da nossa conversa. Então, no terreno da tática, há uma flexibilidade para fazer movimentos e significa dividir os inimigos, incendiar, inflamar, entusiasmar, motivar a nossa base social, arrastar setores intermediários, porque uma mobilização que demonstra energia, confiança, legitimidade, como foi a mobilização de ontem à noite da vanguarda do movimento de mulheres, produz o fenômeno de arrastão, que na luta política tem enorme importância. Então, o governo está diante do dilema: ou recua ou tensiona. A questão é se recuar, quanto recua? Uhum. E com que objetivo? Porque não está proibido recuar na luta, desde que você tenha um plano de contra-ataque. Ou seja, desde que o recuo seja uma manobra para iludir o inimigo e preparar o contra-ataque e conquistar uma posição superior àquela que você tinha antes. Avançar. Quanto avançar? No que avançar? Estas escolhas não são simples. Eu me arrisco a dizer que, infelizmente, o mais provável é que o governo recue sem ter plano de contra-ataque. Infelizmente, eu vejo um pouco a deriva. É o que eu tenho constatado no Planalto, eu que estou aqui em Brasília e converso. Não tem plano. O próprio Zé Guimarães, na reunião com o PT, depois eu até pedi desculpa lá para o Padilha, mas na terça-feira, na reunião lá da CNB, né, do setor majoritário, da tendência majoritária do PT, disse: esse governo não tem comando político. De fato, não tem. Né? Vai meio ao sabor das ondas. Né? Você falou, tem que ter o Porto como referência. Não tem, né?
A coisa vai ao sabor das ondas no dia a dia. Há uma margem de improviso e de empirismo perigoso. Eu sou defensor do empirismo leninista, ou seja, habilidade tática, observação minuciosa, dividir os inimigos, identificar as diferentes alas, estabelecer pontes, fazer movimentos exploratórios. Há um arsenal, há um menu, há um repertório de táticas imenso que pode ser utilizado. Agora, eu vejo, digamos, momentos assim catastróficos, tipo a defesa do Vasco ontem. Pegou a bola e chuta para o alto e vamos ver onde ela cai. Quer dizer, a iniciativa do Haddad mandar, como medida provisória, a mudança na utilização dos créditos dos PIS/COFINS é uma escolha tática daquelas que é simplesmente nonsense, é insensato. Como é que nós vamos ganhar uma luta política em torno do PIS/COFINS? Como é que eu explico aqui na rua que é justo que seja limitado a utilização dos créditos dos PIS/COFINS? Depois de 3 minutos tentando introduzir uma explicação ao tema, o meu vizinho vai dizer: mas Valério, me poupe disso. Vamos conversar qualquer outra coisa. Eu deixo até você falar do Palmeiras, mas isso do PIS/COFINS eu não aguento mais. É uma escolha tática tão desastrosa, mas há escolhas que são plausíveis. Por exemplo, o governo podia ter tido a iniciativa de encaminhar simultaneamente a primeira etapa da reforma tributária a apresentação das suas propostas para a segunda etapa, que são, digamos, é o imposto sobre renda e patrimônio. Há, evidentemente, no Brasil, uma percepção generalizada que não está somente concentrada no mundo do trabalho, no mundo digamos, dos trabalhadores e das camadas populares, que atinge outras classes sociais, que o país é injusto. Evidentemente, qualquer pessoa lúcida compreende que os mais ricos devem pagar mais. A alíquota não pode ser a mesma. Ou seja, ainda que todos contribuam para o fundo público, aqueles que são realmente muito ricos têm que pagar mais. Mas no Brasil eles estão isentos. O Brasil tem uma anomalia tributária, uma verdadeira aberração, que é que os realmente muito ricos, eles estão blindados de pagar realmente impostos que correspondam ao seu patrimônio, à sua fortuna. E o sentimento de justiça nesse campo é muito grande. É uma discussão que em 2, 3 minutos a gente tem chance de ganhar. E, portanto, criar uma agenda que ajuda a uma relação social e política de forças mais favoráveis. Mas neste tema, que é imposto sobre as grandes fortunas, o governo não toma iniciativa. Então, eu diria para você que seria necessário tensionar um pouco mais. Por exemplo, o Haddad recuou batendo no tema do COFINS, dizendo tem muita fraude, que era uma maneira de assustar o lado de lá. Olha, eu estou recuando, mas eu sei que tem muita fraude, hein? Mas veja, é uma sinalização, quase uma sugestão. É como aquele que diz: olha, eu estou recuando, mas eu sei morder. Eu recuo, mas eu sei morder. Bom, nós gostaríamos de ver o Haddad com mais iniciativa. Ou seja, tem que fazer a disputa sobre a presidência do Banco Central, tem que tomar a iniciativa. A disputa do Banco Central é um tema secundário, é um tema de grande importância. E o tem que botar aquela bancada dele de 4 no Banco Central para ter posições mais firmes, né? Claro. O tema dos juros, por razões que são de amplo conhecimento público, é um tema de grande importância. A inflação está abaixo de 4% no Brasil, não tem razão que explique que o Brasil esteja sempre ali em primeiro, segundo, terceiro dos países que praticam taxas de juros mais elevadas do mundo. Ou seja, aqui engordar deitado é a nossa tradição. Tragam o dinheiro para o Brasil porque ele fica protegido e vocês nunca ganharam tanto em tão pouco tempo como neste país. Isto é pago pelo trabalho, pelos sacrifícios do nosso povo. É uma anomalia, é uma aberração. Então, o Banco Central tem importância, imposto sobre as grandes fortunas tem importância, é uma agenda que ajuda a tomar a iniciativa. Mas há um outro elemento, vou ser breve. Há a resposta da tática, mas a luta não se faz só no dia a dia. A luta política tem que ser a luta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo.
Então, tem lutas ideológicas das quais o governo não pode fugir. Hoje, as manchetes todos os jornais são: o governo hesita se vale a pena entrar na disputa sobre o tema do aborto. Nós estamos em 2024. Quando é que o Brasil... Veja, o tema da legalização do aborto tem mais de meio século, 2 gerações nos países centrais. Mais de meio século! Mais de meio século! Ou seja, não é que nós estamos atrasados no relógio da história. A situação brasileira é absurda. E ainda assim, a fragilíssima legislação que autoriza em situações absolutamente excepcionais, estupro e ameaça à vida da mulher, a realização de aborto. Os neandertais, coitado, neandertais, eu vou falar mal de ancestrais que fizeram grandes façanhas. Os primatas do bolsonarismo do Congresso Nacional querem tornar ainda mais restritiva a legislação do acesso das mulheres ao controle do seu próprio corpo. Então, tem lutas que não são de curta duração, mas são lutas, sim, ideológicas. Lutas como a mulher tem o direito ao controle sobre o seu próprio corpo. Lutas como a descriminalização do uso de maconha. Por que se mantém uma legislação que é obtusa? É evidente que a guerra às drogas só serviu para construir grandes grupos ilegais capitalistas que aproveitam de uma reserva de mercado. Por quê? Porque no Brasil os 15, 20 milhões que consomem baseados vão parar de fumar um baseado para ter um pequeno barato diante do que é o sofrimento material, emocional da vida do mundo contemporâneo. Não, essas pessoas vão continuar procurando um baseado e procurar um minuto de escapismo diante da dor do mundo, quando não é por razões medicinais, quer dizer, quando as pessoas não estão realmente em condições agônicas de existência, estão com câncer e precisam de se libertar da dor. É de uma crueldade esta lei, mas tem que fazer a luta ideológica. Por quê? Porque é um tema tabu no Brasil, a legalização da maconha. Essa luta não pode ser feita, tem que ser feita já. E vou terminar com aquela que é a causa mais importante de todas. A causa mais importante de todas no início do século XXI é que a propriedade privada e o capital não podem ser invioláveis. Ou seja, é inexplicável que os ricos possam acumular e transmitir por herança fortunas que são um assinte, são escárnio, são indefensáveis. E, portanto, a riqueza tem que ser taxada, tem que haver redistribuição de renda, porque não é a meritocracia que explica estas gigantescas fortunas, é a ordem do sistema capitalista que foi blindada para proteger a propriedade privada. E, portanto, a luta pela vida vem antes do direito de propriedade. Ele é regulado, o direito de propriedade não pode ser inviolável. É a luta política e ideológica, mas tem que ser feita.